Agora, no nosso momento das comissões, eu vou falar sobre uma matéria muito importante, que é o direito penal. E o Felipe Pires é o presidente da Comissão de Direito Penal. Felipe, prazer tê-lo aqui. Prazer meu, Sérgio, prazer meu. Eu agradeço ao OAB a oportunidade e a todos que participam do Momento Penal e da TV OAB. Na verdade, o direito penal aqui é de suma importância para o leigo e para os advogados entenderem a sua sistemática, nem todo mundo trabalha nessa área. E o telespectador que está aqui nos vendo, às vezes se familiariza com os temas que ele vê nos telejornais, por exemplo, o mandado de segurança, o habeas corpus, que recentemente teve uma palestra ministrada pelo Dr. Alberto Toron, né? Isso. Então, essas questões que aparecem no dia a dia, é legal nós comentarmos, Jeremy, sobre o habeas corpus, por exemplo. Então, nós na comissão tentamos, vamos dizer assim, mastigar um pouco, desmistificar um pouco a questão do direito penal, as 1001 utilidades que tem e está tendo muita participação, principalmente de advogados recém-formados, né? E realmente foi mencionada essa palestra, fizemos essa palestra com o Dr. Alberto Zacarias Toron e ele deu para perceber, deu para demonstrar a todos que estavam aqui que o habeas corpus ele é utilizado em larga escala quando bem utilizado, né? Então acho que essas palestras e mesmo a comissão vai aproximar um pouco o dia a dia do advogado, principalmente para as pessoas que não têm essa proximidade com o direito. Temas do direito penal hoje eles estão em alta em razão principalmente por causa da tecnologia, redes sociais. No momento de polarização no Brasil, o ódio impera e ataques à honra e até vias de fato aparecem. Né? Hoje, essa questão informática, como é que ela está entrando no direito penal, que outrora era um direito sempre muito artesanal, como é que ela chega aos advogados criminais? Eu digo, inclusive, para quem trabalha comigo, que graças a Deus eu peguei a parte manual e a parte informática, né? Porque eu ainda peguei a advocacia manual, né? Ou seja, petições no papel, fórum, barriga no balcão, despacho pessoal. Então, para mim foi bom, porque eu ainda tenho uma idade que a gente sabe lidar com a parte informática. Mas o que a gente tem percebido é que os advogados mais antigos têm tido muita dificuldade com a parte informática. Pelo menos o meu escritório, nós gostamos, porque agilizou muito o trabalho. Talvez em alguns momentos aquela questão pessoal, né, seja mais proveitosa, principalmente no direito penal. Mas eu acho que a informática veio para ajudar, colaborar e otimizar o tempo, né? Mas os crimes mudaram também, né? Hoje, por exemplo, assalto a banco. Nós tivemos aí nos últimos 2 anos assaltos que foram mega operações. Mas a tendência com o dinheiro cada vez físico, cada vez mais sumir, nós temos outros tipos de crime. Sim. Por exemplo, então você não vai ter mais assalto a banco, eles estão migrando para joalherias. Física ainda, mas o tipo de crime que nós estamos observando muito são crimes que envolvem celulares, roubo de celular e dados e tudo mais, e para entrar em senhas de banco e tudo mais. Então, sim, os crimes se alteraram, né? Se alteraram, eles vão evoluindo, né? E como o antigo, agora falando do antigo advogado, né? Essa é a dificuldade que eles também... Dificuldade, realmente os advogados antigos e novos têm que se reciclar, não tem como, né? Então hoje tem algumas matérias novas, investigação defensiva, então são matérias atuais, né? Do advogado atuante que precisa fazer ele próprio uma investigação, como ocorre às vezes nos Estados Unidos, né? Uhum. Agora esses crimes cibernéticos que estão mais em alta, né? Pix, conta, celular, clonagem. Que vão, e daqui por diante, aí eu acho que aí é uma obrigatoriedade realmente numa reforma no Código de Processo Penal, porque, na verdade, no Código Penal, no Código Penal, porque a materialidade, ela mudou. Então, estamos falando de algo de lá de trás, dos anos 30, talvez, não lembro quando é o Código Penal, mas onde você tinha a sociedade era enxergada, os crimes eram diferentes. E hoje, praticamente, eles mudaram, né? Eu acho que essa parte também legislativa chega um momento... Ela vai se atualizando, mas vamos dizer que vai... como o lençol vai sendo, né, costurado, né? Então,
é muito rápido, né? Você vê alguns crimes que você acaba nem entendendo como é que eles conseguiram, de alguma forma, clonar um WhatsApp, se não consegue, mas entrou na sua conta, roubou sua agenda. E se você não souber esse mecanismo, o profissional não vai conseguir atuar no processo. Exatamente. Não tem como. Se ele ficar esperando o profissional, olha, o crime de furto, não, furto, celular, meus dados, tudo, minha vida está aqui. Então, eu imagino que o papel realmente da comissão é sempre de estudos, né? Mas eu acho que na esfera superior também, eu acho que chegou a hora também de adaptar o Código Penal ao novo mundo, né? Sim, na verdade... Tem algum projeto? É assim, o judiciário também tem que se atualizar, né? Então, é isso, né? As coisas vão se movimentando de uma forma tão rápida que se não houver atualização do judiciário, do Ministério Público, da magistratura e dos advogados, muitos crimes vão acabar não tendo uma solução adequada, né? Então, por isso que vão vindo esses projetos, vão tentando se atualizar várias matérias, né? No intuito de conseguir coibir e, ao mesmo tempo, o profissional conseguir defender os direitos daquela pessoa de forma adequada, né? Há 10 anos atrás não estaríamos falando disso. Não. 10, 15 anos atrás estaríamos falando de situações completamente sequestro, furto. Eu lembro nos anos 2000, no final dos anos 90, nos anos 90 e 2000 foi uma onda de sequestro. Então, você tinha uma materialidade diferente, você tinha crimes diferentes, os criminalistas estavam enfrentando situações distintas, mas hoje tudo, às vezes, é feito em piscar de olhos por um garoto do outro lado do país, você não sabe. E geralmente são garotos que, às vezes, nem têm curso superior. É a nova geração que já vem com aquele chip a mais, né, na cabeça. Eu sou uma oportunidade. Eu estava conversando com o Marcelo Teixeira em outra entrevista, justamente isso. Eu falei, antigamente você tinha profissões bem definidas e as pessoas que estavam lá, que não estavam nessas profissões, falavam, não vou ter oportunidade nunca, porque eu não fiz faculdade. Hoje qualquer um pode se tornar um bilionário, um milionário, porque as oportunidades são enormes, para o bem e para o mal. Ou para o mal. Essa questão da atualização é interessante. Olha, eu, como falei, já estou quase 20 anos aí formado, então... Naquela época do papel, né, muito papel, nós mandávamos habeas corpus ao STJ pelo correio. A gente colocava dentro do envelope, lacrado, colocava um envelope a mais e você mandava pelo correio. Aí essa atualização... Porte de remessa. E agora com essa atualização, você, dentro do mesmo dia, você prepara, envia, distribui, já está lá nomeado o ministro. Muitas vezes você despacha virtualmente com o ministro, coisa que... Anos atrás, você demoraria uma semana, 10 dias ou até mais, né, para obter o sucesso. Isso é excelente para o advogado, não precisa se deslocar até o lugar. Isso não quer dizer que as coisas andem... Mais dificulta os advogados mais velhos, né? Eu recebo muita ligação, contato de advogados antigos, bons, mas que tem essa dificuldade com o computador. E também não significa que o judiciário seja... É rápido a sistemática, não o julgamento. Não a decisão. A decisão continua correndo lá atrás, demorada, mas isso para o dia a dia do advogado é importante. É importante nós entendermos também, porque chegou um momento que, como a sociedade mudou, como você está citando situações rotineiras que se tinha no passado, que demandavam muito do advogado. O advogado fazia coisas que você não imagina, era mandar para o porte de remessa, você mandava correio, isso... Eram situações que demandavam tempo, né? Se demorava muito para fazer isso, e hoje não. Por outro lado, você vê crimes que você não consegue, por exemplo, com o Pix, e os bancos ainda não criaram seus seguros, são crimes que você, por exemplo, não adianta, você vai na delegacia, que agora tem para crimes digitais, né, virtuais, mas não se resolve, você perdeu o dinheiro, você caiu num golpe. E é a mesma coisa que o sentimento é o mesmo se alguém te falar, passa aqui as coisas. Pior, né? Pior, que você nem vê. A pessoa fica vulnerável, né? Então, quem não tem hoje na família alguém que não caiu nesse golpe de uma dita clonagem do WhatsApp, que a gente nem sabe se é uma clonagem ou não, simplesmente a pessoa rouba seus dados e pega geralmente algum parente mais próximo, um pai, a mãe, alguém... E acaba levando o dinheiro da pessoa e ela fica de mãos amarradas, né? Porque o Banco Central parece que agora tem uma normativa deles tentarem fazer a devolução, né, do Pix, mas até onde eu sei ainda não
Não aconteceu. Ou criação de seguros específica em cada banco. Mas esses são um ponto interessante, Felipe, porque é o que o papel da comissão faz. E hoje aqui a associação tem muitas comissões e cada um... E ao longo do tempo, que eu já estou fazendo um programa, já faz tempão, eu vejo a atualização e a dinâmica que o direito está submetido. E o direito penal, que eu imaginei que fosse, não, ele vai mais gradualmente, ele teve um avanço assim, porque os crimes aumentaram muito e de uma maneira variada, né? Então, essas situações, como se resolvê-las, né? E hoje em dia o direito penal tem em todas as áreas, né? Não tem como você falar de um processo civil que às vezes não gera um processo penal, num político, meio ambiente, todos os tipos, né? Direito eletrônico, na realidade estão todas interligadas entre si, né? Você tem que ter um conhecimento específico naquela matéria, mas se você não tiver um pouco das outras, hoje o advogado não consegue atuar. É uma coisa importante porque eu tive entrevistas onde discutimos a personalidade jurídica dentro do metaverso. Jurídica sem entenda-se, personalidade jurídica e criminal. Ou seja, em um caso, que eu não lembro aonde, acho que foi nos Estados Unidos, houve um crime de assédio dentro do metaverso. Eu li esses dias essa matéria. Ou seja, daqui a pouco é algo que está batendo a nossa porta, porque a economia vai nos forçar a entrar. E aí, imagine como todo mundo vai ter que ter conhecimento, porque senão vai ser Que é uma realidade que a gente não dá conta, mas passa 2, 3 anos, ela está ali já de novo, pronta, né, para ser vivida. Então, você pensa aí anos atrás, talvez você tenha pegado como eu peguei, não tinha um WhatsApp, mas tinha um Messenger, tinha um outro aplicativozinho de uma conversa, mas que estava agora, anos atrás, né? E de repente você já está atualizado ali com uma série de outros aplicativos, né? Quando eu comecei a advogar, não tinha nem a internet, estava... Quando advogar não, mas comecei a estagiar, não tinha, era máquina de escrever e, imagine, celular. O celular estava começando, custava uma casa, um tijolão, custava uma casa. Cada ligação dá para você dar a volta ao mundo. Então, a tecnologia avançou muito. Por isso que eu acho que assim, a nossa comissão, pelo menos agora, como eu estou presidindo, que eu já conversei com o vice, com a secretária, é poder atualizar um pouco ali, nós que estamos 100% vivenciando isso, né? Meu escritório vivencia 100% do dia, e atualizar as pessoas que participam, né? Ou trazer, como trouxemos o Alberto Zacarias Toron, que apesar de ser um advogado antigo, é um advogado atualizado. Sim, eu sei. E trazer as reuniões que nós fizemos, você pega, né? As pessoas estão formadas, mas não conseguem, não sabem o caminho, ou chegaram agora na parte digital, ou então não tem aquela parte contato físico que nunca viveram. Não, foi uma das reclamações, o advogado que é amigo do meu pai, um grande advogado, o Antônio Cláudio Marisa, ele falou, nós somos os velhos resistentes, mas se não tiver uma equipe... Se não tiver uma equipe mais jovem... Eu já tenho gente mais jovem que... E aí, exatamente, vocês têm essa trava, ainda bem que hoje a gente consegue completar, mas eu acho muito importante o que a gente está comentando aqui, é justamente esse investimento no conhecimento, e é o papel que as comissões fazem. Quem se sentir lesado tem que procurar sempre um advogado, porque os crimes cibernéticos que nós estamos tocando hoje fazem parte do nosso dia a dia. Então, se sentir lesado, procura um advogado, porque através do estudo estão surgindo novas oportunidades, novas saídas para tentar se ressarcir, né? Porque mesmo que seja na questão civil, mas você pelo menos se protege na questão penal. Hoje tem, né? Você vê rede social, mídia social, então as pessoas comentam muito, né? Elas esquecem que não é um mundo ali que você fala o que você quiser e não tem uma consequência, né? Então, agora com a chegada das eleições, então vai ferver, né? Porque as pessoas começam a falar, criticar, infelizmente se xingarem, perdendo um pouco o senso do que deve ser dito ou não no mundo, talvez porque também vão perdendo esse controle, né, e acham que nunca vai acontecer nada, né? Uma das coisas que acontece é justamente isso, a polarização, ela chega alimentada, mas quem está atrás do computador, ele não está na frente da pessoa que ele está falando, então ele se sente protegido pela tela. Sim. E isso está mudando, entendimentos
nos tribunais, nos superiores tribunais, há crimes já sendo com culpabilidade, reconhecendo culpabilidade, com indenizações das questões cíveis, mas também com certezas, condenações. Quer dizer, hoje eu até acredito, né, você pode me falar melhor, que em 5 anos o direito penal ele vai estar completamente repaginado. Vai. Na verdade é isso, né? Uma atualização constante, né? Então a gente enfrentou a pandemia, todo mundo de forma eletrônica. E aí começou a gerar uma demanda muito eletrônica, né? Então você tem queixa-crime de pessoas que falam coisas em Facebook, Instagram, você tem pedido de explicações em juízo criminal, você tem N variedade de questões atuais que às vezes vão caindo no esquecimento, né, do profissional, né? Ele esquece, então, como é que eu vou lidar com aquela situação? Ele esquece algumas ferramentas, né? Acabou de falar até o direito ao esquecimento. Mas você sabe, Felipe, essa aqui você colocou em pontos importantes da necessidade do advogado estar preparado e tudo mais em todas as áreas. Há uns anos atrás, quando saiu a reforma trabalhista, eu acreditava que os advogados trabalhistas não teriam mais tantas ações e teriam um trabalho que fosse restringido. E ao contrário, com a pandemia, nasceu N situações diferentes, como ponto que horas entra, que horas sai, quer dizer, questões ainda que fogem ainda até e estão em discussões dos tribunais, quer dizer, N número variado de ações. Até os trabalhadores virtuais, né? As pessoas que trabalham virtualmente, né? Quando a empresa, isso é um crime, quando a empresa está te vigiando, quer dizer, até a ideia é uma tecla que eu bato aqui, eu acho que uma reforma constitucional, uma ampliação dos direitos individuais, porque hoje o mundo virtual tomou conta e ele te vigia. Então, eu acho que isso, a Constituição de 88 é uma Constituição que vem lá, que era na verdade, uma contra a direção da ditadura, onde havia uma repressão para se falar, e nós tivemos garantias individuais e liberdade de expressão, mas, por outro lado, com o passar dos anos, hoje nós temos uma realidade diferente, totalmente digital, e eu acho que chegou o momento dessa ampliação, porque senão acontece essas situações que você falou, né? Não, então, você mencionou agora da questão do trabalhador, do direito trabalhista, então você vê, ela está sendo vigiada, acaba entrando na esfera penal, ao mesmo tempo, se o advogado trabalhista não estiver atualizado, talvez não vá saber lidar com essa questão do trabalho home office, né? Então, o mundo mudou, né? O mundo completamente alterado e precisa ser atualizado, o direito precisa ser atualizado, os profissionais precisam ser atualizados, senão eu acho que o profissional hoje, que apesar da gente fazer aquela brincadeira no nosso meio, né, o clínico geral acaba não dando certo, mas ele tem que ter um conhecimento geral de todas as áreas e estar sempre atualizado, não tem como. Não, sim, exatamente. Essas questões aí que nós temos a oportunidade, principalmente aqui no programa, de debater, traz um enriquecimento muito grande para mim, pessoalmente, e eu vejo como a subseção aqui está preparando e está enfrentando situações futuras, né? E tem cursos preparatórios, tem aqui grupo de estudos e tudo mais. E a população que está vendo, ela sabe que deve procurar sempre um advogado em questões que versam sobre o seu dia a dia, sobre a sua rotina, que você acaba às vezes sendo lesado de uma maneira ou ofendido e não sabe como agir. Então, esse debate é enriquecedor, não só para o advogado que se familiariza com os temas novos, mas também para a população que pode se proteger. E é um papel que o Felipe está liderando aqui, que é um papel importante dentro da Comissão de Direito Penal. É isso, eu acho que a comissão vem com esse intuito, vem com o intuito de poder orientar quem participa, quem está ao nosso lado, atualizar, trazer novas questões e até o apoio, às vezes, aos advogados. Eu brinco que a gente, na verdade, é um conjunto, né? As comissões é tudo um conjunto. Na minha, tem gente que participa de mais 3, 4, Sim. de várias áreas. Geralmente são os advogados mais novos, né? Que estão ali para adquirir conhecimento,
ou tirar algumas dúvidas, pegar alguns conselhos, né, e se atualizar. Não, né? então, estão certíssimos, sem vergonha, de ter de compartilhar várias comissões, de aprender com várias pessoas. Aqui é uma troca, né? Nosso programa é institucional, mas eu sempre falo, a população também se valoriza, se utiliza dele, então essa somatória é importantíssimo, e esse conhecimento e essa divulgação também. Para finalizar, eu queria te perguntar o que te levou a ser advogado criminalista penal, porque são perguntas que para quem tem uma profissão, uma escolha, eu sou advogado, tem gente que faz tudo, mas se fala, eu sou advogado criminalista, é porque tem alguma coisa... Na realidade, na faculdade todo mundo gosta, né, da matéria, e eu acabei trabalhando por muito tempo num escritório que fazia só essa área. Então você acaba enveredando por essa área. Hoje o meu escritório eu acabei ampliando, né? Já tem outros advogados, existe um outro lado lá de outras áreas, mas eu naturalmente sempre gostei, sempre fiz, sempre tive uma paixão e talvez por ter vivenciado aqueles tempos áureos aqui de Santos, que tinha alguns advogados que sempre se sobressaíam e a gente estava sempre ali muito próximo, né? Sim. Então você acaba pegando aquele gosto, né? E aí volto a dizer, hoje também... Você acaba ampliando umas outras áreas para dar oportunidade a outros advogados de trabalharem, né? Mas para mim, no caso, sempre foi minha paixão e sempre me dei bem, graças a Deus. Tempos românticos de faculdade, grandes júris e de grandes advogados. Aqui tem fileira, aqui nós temos grandes advogados criminalistas da cidade. E tem a geração nova aí que está chegando, né? Tem a geração nova, tem uma geração já real, né? Ou seja, tem muita gente aí, você não vai ficar enumerando não, porque vamos ficar o dia inteiro. Eu quero agradecer a presença do Felipe por ter esclarecido para a gente esses temas aí. Você já está convidado para uma volta para a gente debater um tema específico, sobre crime cibernético, por exemplo, trazer um outro colega para debater junto, ou seja, as portas estão abertas. Eu que agradeço. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço, acho que a OAB... Tanto as comissões como essas oportunidades são boas, né, para a comunidade como um todo. E eu estou aqui à disposição. Vamos marcar outras vezes, trazendo os colegas. Eu acho que o debate é sempre importante. Então, obrigado. Obrigado.